Amados, conferência de família faz parte de Deus. Porque segundo a Bíblia, ela diz que família, ela foi constituída por Deus. Mas sabia que segundo o mundo não é a mesma coisa? Você sabe que o mundo não prega isso? Você sabe que a faculdade que seus filhos estudam não prega isso? Eles pregam, amados, totalmente diferente. Eles ensinam o que a Bíblia não ensina, mas glória a Deus que você está aqui na conferência da família de 2025 do Verbo da Vida Campo Grande. E eu sei que nós vamos estar aqui. Eu amei a palavra do meu marido. Vocês gostaram do meu galego? Não é poder de Deus? É um homem ungido de Deus, meu marido, meu pastor. E eu vou dizer aqui em Campo Grande, eu casaria com você 10 vezes. Amém. Amados, pensa que foi fácil? Foi difícil demais, mas sobrevivi. Talvez alguns anos atrás eu não diria isso, mas sabe que graças a Deus eu não desisti da minha família. Eu todo dia eu tentava mudar, me reinventar e também guardar meu coração, porque muitas vezes eu expulsei a ovelha da cama. Porque quando ele começava a falar das ovelhas, eu digo, não era que literalmente a ovelha estava na minha cama, amém? Mas se ele falar, ela já estava lá. Eu botava para correr uma a uma. Isso era homem, macho, fêmea, era tudo. Até criança estava lá no meio, eu digo, sai tudinho. Amém? Que agora é o nosso ambiente. Mas graças a Deus que eu não desisti da minha família. Porque desistir do marido, desistir da esposa, é desistir da família. E foi algo constituído por Deus. E eu estudando sobre esse tema, a gente também está com esse tema. Nós sabemos que agora em maio, no dia 15 de maio, se comemora o Dia Internacional da Família. E esse projeto é tão poderoso para Deus, que eles colocaram em todas as igrejas. Não sei se você acompanha algumas igrejas, mas todas estão com o mesmo tema: família. Amém? Lá em Canaã também está assim. Inclusive, a minha família de Canaã mandou um abraço, recebam, e um beijo para todos. É como ele mesmo disse, só nós estamos em Canaã, desculpa aí, tá? Mas, amados, é um tema poderoso. E é preocupante. Porque cada dia que se passa, menos querem que a família estejam nesse dicionário. Eu fiquei pensando, eu digo, eu vou dar uma pesquisada. Amém? A família, de onde se originou? Me deu aquela... O que é que o Google, que tantas pessoas procuram, o Google ele é doutor, é ou não é? O Google ele é professor. O Google agora, amados, está tão poderoso, que você... Uma vez, há muitos anos atrás, eu perguntei, Google, o que é que tu não sabe? Ele disse, eu sei de tudo. E eu digo, eu vou procurar saber no Google como se originou a família. Eu vou pegar só uma parte do que ele me respondeu. Você está comigo? Ele disse, historicamente, a família começou como uma necessidade de sobrevivência. Aí eu digo, já está errado. Porque Deus não botou o homem para sobreviver, mas para viver eternamente. Vai dando glória a Deus, que eu gosto de uma igreja fervorosa. Aí diz mais, grupo de pessoas que se unem para caçar, proteger uns aos outros e cuidar das crianças. Misericórdia. Com o tempo, esses grupos foram se organizando, é muito pobre, em estruturas mais estáveis. Aí melhorou, com laços de sangue, casamento ou adoção, formando o que conhecemos hoje como família. Olha para o seu familiar e diga, mentira isso tudo. Não foi assim que se originou. Aí eu me lembrei, eles estão falando aqui de algo que aconteceu, de uma turminha que apareceu do nada. Plim, blom, apareceu um homem e uma mulher. Eu digo, está mentindo esse negócio. Porque eu também ouvi que nós viemos do macaco. Eu digo, piorou. Porque segundo a palavra, ela diz que nós viemos, sabe onde? Do sopro. De alguém que é muito espiritual, existiu antes de qualquer outra coisa e soprou dentro de mim, dentro de você e tornou o quê? Seres viventes.
Mas dizem que os estudiosos, quem faz psicologia, quem faz faculdade, quem estuda essas coisas, sabe que uns inventaram que vieram do macaco. Aí eu perguntei, e os macacos? Aí eles perguntaste bem. Ele disse. Aí eu trouxe um pequeno relato. Ele disse, segundo a teoria, diga para o seu irmão, é só uma teoria. E a Bíblia não é teoria, mas é uma verdade. É imutável. Levanta a tua Bíblia e diz assim, essa Bíblia que eu leio todos os dias é imutável. É a única verdade. Diga, é nela que eu creio, é nela que eu existo, e é nela que eu vou viver o resto da minha vida, que é a palavra, amados. Sabe que é importante nós não procurarmos o Google muito? Estamos procurando muito o Google. Todas as respostas do Google você vai encontrar na Bíblia, é só ler. Então é uma teoria da evolução, proposta por Charles Darwin. Os seres humanos, diz, e os macacos atuais, têm um ancestral comum. Ainda bem que é comum, né? E diz, mas isso não significa que o ser humano veio do macaco moderno. Ou seja, tem que ser um macaco velho e antigo. Vai lá. Isso é pesquisa, meu irmão. Na verdade, tanto humanos quanto os macacos evoluíram de uma espécie ancestral, que viveu milhões de anos atrás. Meu Deus do céu. Ele está falando de alguém que viveu milhões de anos. E o nosso Deus é Deus desde o princípio. Ei, com Ele não tem tempo. Ele é. Ele não é filho de ninguém, Ele é. Ele é o único ser que te criou, que formou a família, por isso que se tornou projeto. Por isso que o diabo, ele não está preocupado com o carro que você compra. O diabo não está preocupado com a casa que você tem. Porque esse ano, amados, foi a palavra que Deus me deu, ano do extraordinário. E nós estamos aprendendo, família é onde começa o idem. E você vai aprender como o tema que eu coloquei, minha casa é campo missionário. Cadê os missionários de sua casa? Muitos querendo viajar para muitos lugares longes, mas a sua missão começa dentro de casa. Muitos querendo vir para esse púlpito, mas a sua missão precisa começar em casa. Ah, Maísa, eu quero ser professor do Rema. Ensina os teus filhos em casa. Vai dando glória a Deus e aleluia. Deus é bom. Aleluia. Quem veio de macaco foi teu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Aí eu fiquei preocupada, porque eu perguntei ao Google de que origem a família veio. Aí ele me responde que foi uma turma que estava brincando e de repente eu vi uma necessidade, e nessa necessidade se levantou pai, mãe, eu digo, e o macaco veio de onde que me ouvi? Que também veio do macaco. Por que ele não me deu a resposta primeiro do que a Bíblia diz? Porque, amados, as redes sociais não é o seu lugar. Não, amados, seu lugar é a palavra. Aonde você vai buscar suas curiosidades, seus medos, seus traumas, é na palavra. Amém. E a resposta, como o nosso pastor está falando, amém? Então, amados, quando ele falou que os ancestrais, né, comum nasceram, olha como é que eles nasceram. Porque se é deles que nós viemos, e de quem ele veio? É óbvio. Aí peguei uma parte também do que ele me respondeu. E é interessante que ele faz assim, eles não têm resposta concreta como você. Porque, amado, não venha dizer que crente não é afiado, ele é afiado. Nós temos resposta para tudo, mas uma verdade que eles não têm. E eles disseram o seguinte: na visão científica, eu gosto do pastor, vai de novo, pastor. Na teoria da evolução, a ciência explica que a vida na Terra começou há bilhões de anos. Tem dado, eu não sabia disso não. Provavelmente, eles nunca dão uma certeza, com formas de vida muito simples, olha lá, como bactérias nucelulares.
Ou seja, está te chamando de bactéria. Olha para o seu irmão e diga: você não é uma bactéria. Única. Não. Mas quando estudam no nosso corpo, são várias células, não é só uma. Ela está dizendo que é uma só. Vamos continuar. É bom que eu estou aqui muito bem assistida, viu? Mas eu estou gostando. Com o tempo, olha lá, olha que história bonita. Vocês estão me escutando aqui? Deixaram o celular para ouvir? Aleluia. Com o tempo, ao longo de milhões e milhões de anos, essas formas de vida foram evoluídas. E não foi como aconteceu no Éden, né? Antes do Éden, né? A Bíblia diz que Deus, Ele colocou o homem, e Ele fez o homem, soprou na sua narina e deu fôlego de vida. Foi rápido, diga para o seu irmão, foi muito rápido esse negócio. Ele está dizendo que foi lentamente. Lentamente. Aí ele diz mais: evoluindo lentamente por meio de mutações genéticas e seleção natural. Assim, os mamíferos surgiram depois dos primatas. Em algum ponto, uma população de primatas se dividiam em 2 caminhos evolutivos. Um grupo deu origem aos macacos atuais, como os chimpanzés ou gorila. Outro grupo seguia um caminho que com o tempo deu origem aos seres humanos. Diga: mais alto. Quando alguém falar o que não tiver na palavra, você vai falar como pastor. Aleluia, vamos lá. Esses ancestrais comuns seriam uma espécie de primata que viveu há cerca de 6 a 8 milhões de anos e que tinha característica tanto de macaco quanto do que viria a ser o ser humano. Ele nasceu como qualquer outro animal, por meio de reprodução entre seus pais, que era de uma espécie anterior, mas muito parecida. A evolução não é um salto repetindo, mas sim uma mudança de letra e gradual ao longo da geração. É isso que... Então é isso, amados, que nossa família está aprendendo, nossos filhos. É o que faculdade, é que Google explica. Mas a palavra, ela é muito simples quando ela diz que família é projeto do Senhor. Então vale a pena nós estarmos em conferências como essa, com tema como essa. Minha casa é o campo missionário, porque nós precisamos aprender e a lutar pelos nossos. Não aceitar, amados, ganhar o mundo e perder os seus. Não podemos. A Bíblia diz lá em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ei, seu filho faz parte desse mundo. Aquele parente que está morrendo sem Jesus faz parte desse mundo. Sabe, amados, o desafio que eu pego para você agora e peço é que ainda essa semana você traga um parente que para você é impossível. E bem colocado pelo pastor, não para encher um local, mas para salvar a vida dele. Então precisamos entender esse campo missionário que nós vivemos, a nossa casa, os nossos filhos, o que eles estão escutando, quais os perigos, quais os riscos. E não permitir. Você é autoridade sobre o seu lar. Cadê os homens? Cadê os machos desse lugar? Faz zoada. Cadê as mulheres? Eu tenho vergonha dos machos, porque eles deviam dominar. Cadê os machos? Pastor está já morrendo e os outros não pegam junto. Chega, ficou vermelho, pastor. Ninguém pega junto. Você nasceu para dominar, meu filho. Você nasceu para tirar o seu filho do computador e trazer ele para a igreja. Ah, mas ele está em casa, ele está seguro. Será se ele está seguro? A segurança é aqui no departamento infantil. A segurança é aqui no culto dos jovens. A segurança é aqui ouvindo as palavras no grupo de adolescentes. Dá glória a Deus. Pagamos faculdade cara, mas seu filho completou 16 anos porque ainda não está no rema. Ouvindo palavras que vai mudar a vida dele.
Aleluia. Vai tirar ele da morte. Essa semana eu vi, antes de terminar o período, né, das matrículas, antes de fecharem, eu vi um pai pedindo a pastor Emiliano, fala com o meu filho, ele precisa fazer o rema, ele tem 16, já está no rema, dá glória a Deus. É necessário entendermos esse tempo e a necessidade, amados, de pregarmos essa palavra para os nossos. Amém? Por isso que ele diz, idem por todo o mundo. E o mundo, amados, esse idem é dentro da sua casa. Esse idem começa dentro da sua casa. Abre lá na referência. Versão, eu gostei dessa NTLH. Como o pastor disse que tem jovens. Cadê os jovens aqui desse lugar? Você trouxe seu filho para assistir esse culto? Jovens adolescentes, eles gostam dessa versão. Deuteronômio 1:6 diz, guardem sempre no coração. O quê? As leis que eu estou dando hoje. E não deixe ensiná-las aos seus filhos. Não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando se deitarem, quando se levantarem. Em outras palavras, antes de você evangelizar o mundo, evangeliza eles, como Maísa, com a nossa própria vida. Os vizinhos precisam ver a nossa própria vida. A nossa vida ensina sozinho. Vê que ele está aqui, Paulo está dizendo, e está dizendo claro, ensina os seus filhos, repitam essa lei, em casa e fora de casa. Mas não é só falando, é com a sua vida, amados. É quando nós metimos, lembrarmos que tem alguém nos ouvindo. Muitos não estão querendo vir ao evangelho, muitos podem estar aqui essa noite ouvindo essa palavra. E por causa de comportamento de pessoas, talvez não queiram estar onde você está. Cultuando, seguindo algumas tradições. Por causa de quê? De exemplos. Mas eu sei que você está aqui, você está aprendendo essa palavra, vai ser diferente daqui por diante. Nós precisamos, amados, ter, sabe, sensibilidade de que vivemos nesse mundo, mas não vivemos só, existe a presença. E eu assisti um congresso esses dias que ele falou muito bem sobre a presença. Ele começou a falar que a presença é como uma pomba, simboliza, é só um símbolo. Mas imagina se esse símbolo que é uma pomba andasse em cima de você, e você tendo mais ou menos a ideia de que é a presença de Deus. Ele falou que não andávamos de qualquer jeito. De verdade, imagina. A presença de Deus está sobre o meu ombro. Eu não vou andar de qualquer jeito. Eu vou ter cuidado para aquela ave não cair. Eu não vou falar de todo jeito, porque ela pode se assustar e sair do meu ombro. Mas muitos de nós, amados, estamos com a presença dentro, mas estamos andando de qualquer jeito. Mas quem sabe que a presença, ela muda algumas coisas nas nossas vidas. E por causa da presença, nós precisamos, às vezes, mudar algumas coisas dentro de casa, para que ela permaneça. Porque, amados, aceitar Jesus é andar com poder dentro, mas Ele também quer andar por fora. Ele não quer só que você, amado, seja aquele homem que nasceu de novo, mas aquele homem, aquela mulher que anda cheio do poder de Deus, alcançando os seus. Trazendo a nova fase que você precisa entrar em 2024, é o ano extraordinário do IDEM. 2025, misericórdia. IDEM, amados, traz os seus. Com a sua própria vida. Vai melhorar, eu sei que alguns cajados aí já diminuem os amém, mas eu sei que você está recebendo. Amém? Eu vim aqui para isso mesmo, não vim para fazer outra coisa. A não ser te lembrar, te alertar. Um homem, amados, com boas intenções, e só com boas intenções com Deus, você não vai muito lugar, não. Ele com boas intenções, a arca ia cair, ele ia segurar, que era Uza, e ele morreu na hora. Porque naquela época, amados, não foi Deus, mas foi exatamente o que é ministrado para nós todos os dias, e era ministrado naquela época. Não quebra as leis, porque é morte. Talvez a gente não esteja morrendo carnalmente, mas espiritualmente nós estamos morrendo. Hoje você nem se preocupa com a casa, você tem que se preocupar com o espírito. E ele com boa intenção caiu morto. E quando Davi olhou aquela situação, disse, para minha casa eu não levo. Aqui está a versão Maísa. E foi para a casa de quem? Quem lembra? Eu vi a mesma ministração com esse rapaz.
E quando essa arca chega lá, ele bate na porta, imagina aquele homem olhando. E o rei todo bonitão lá e diz: aí, eu trouxe a arca para ficar na tua casa. Quando ele olhou lá para a esquina, estava lá o outro caído. É muito bonita essa história. A arca estava na casa de... amados. Mas eu tenho certeza que quando ele olhou aquela situação, ele não se preocupou com quem morreu. Ele disse: a presença vai estar na minha casa, e por causa da presença eu vou mudar coisas para fazer o que aconteceu, amados, com ele. Ele prosperou. Esse é o ano de prosperidade, de amarmos firmemente, andarmos firmemente com a presença. Amar a presença acima de qualquer circunstância. Sentar numa mesa como empresários, como homens de Deus, como homens de sucesso, e não falar só mais de negócio, mas falar da presença. Sentar e valorizarmos aqueles que estão no nosso antro, né? no nosso ambiente. Desculpa, o antro, ambiente. Aonde estamos fazendo 3 refeições por dia. E quantas vezes nós paramos e deixamos, como o pastor disse, liberamos coisas que são listas necessárias e precisas, porque a gente precisa. Precisamos trabalhar, botar o pão de cada dia dentro de casa, precisamos, amados. Mas aonde é que está a presença no meio de toda essa geração que se corrompe, que negocia os princípios da palavra? E eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que esse ano é um ano extraordinário, que coisas vão mudar. Quando Obededom recebeu a arca, eu tenho certeza, pastor, que coisas foram mudadas de um lugar. Aquela sala não era mais a mesma. O ambiente não foi mais o mesmo. A presença estava chegando. Ele precisava arrumar um lugar para a presença ficar e não ser, amado, sabe? Ao ponto de ser expulso daquele ambiente ou causar qualquer outra coisa. E por causa da autoridade que você é dentro da casa, amados, eu creio que você vai valorizar mais a presença esses dias. Você não vai mentir na frente dos seus filhos. É uma conferência, pastor, para a família. Você vai ser o primeiro que vai incentivar a fazer ele vir para um culto como esse. Você vai ser o primeiro a dizer: computador até tal hora, mas hoje é dia de culto, vamos cultuar ao Deus que nos deu, amado, essa vida tão maravilhosa, que nos deu essa oportunidade de acordarmos de manhã com saúde. Quem é grato aqui por tudo que Ele tem feito? Ele não se preocupou com aquele que estava morrendo ali. Ele sabia que quando a presença chegasse, coisas iam sair daquele lugar. Mas pai, esse sofá tem 20 anos aqui, tira do lugar, meu filho. Quantas coisas, amados, faz parte da nossa vida e nós não queremos tirar. Ah, porque é necessário omitir de vez em quando. Não é necessário. Ah, porque eu tenho vício nisso. Ei, você pode pegar esse vício e jogar no inferno agora, nesse momento, e ser um exemplo para os seus. Ser o primeiro que os vizinhos vão querer congregar em Campo Grande. Aleluia. Aleluia. Não deixa de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Não é só em casa, não é só fora, porque como o pastor disse, é muito fácil sermos crentes na igreja, mas precisamos ser crentes dentro de casa para alcançar aquele que você trouxe talvez essa noite aqui. Com uma vida, amados, íntegra, mas cheio da presença, cheio das manifestações, não só dentro, mas por fora. O crente, ele tem que estar cheio do poder. O crente, ele precisa estar pronto, amados. O filho de Deus, ele precisa estar pronto. E o poder faz isso, faz coisas que a gente nem imagina. Naturalmente nós não conseguiríamos, mas por causa do poder. Por causa do poder, aquele homem prosperou, porque aceitou a arca dentro de casa. E por causa desse poder, amados, nós vamos gerar filhos e filhas, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Por causa de você, a sua geração será bendita. Por causa de você, a sua geração, amados, serão conhecidas. Mulheres e homens que vão pregar a palavra, como aqueles que você acompanha nas redes sociais ou na TV. Por causa da minha decisão, do meu ID,
A minha vida transformou a vida do meu filho que era adolescente. E hoje eu tenho um pastor de jovens, um homem de Deus, um homem que sabe honrar, um homem que sabe me amar. Um filho, amados, um filho, e que não é meu, eu só administrei, eu só cuidei porque ele é herança do Senhor. E quando chegar aquele grande dia, ele vai nos cobrar isso. Ele vai cobrar a Kátia, e vai olhar e vai dizer: poxa, Kátia, como o pastor ministrou aqui, não só sou eu, olha que coisa linda é Kátia, mas são meus filhos. Você pode dizer que as bênçãos serão derramadas até 1000 gerações. Diga: meus filhos e os filhos dos meus filhos receberão por causa da minha fidelidade e obediência a Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, antes de evangelizarmos o mundo, devemos ministrar o nosso lar. Eu estava olhando o Kennedy Hagin filho. Eu tive a oportunidade de estar com ele ainda esse ano, lá na nossa conferência nos Estados Unidos. E ele fala tão bem daquele pai. Se você ler os livros, ele fala tão bem daquele pai. Por quê, amados? Porque o primeiro idem de Kennedy Hagin foi em casa. A geração dele é o filho, mas tem neto e tem netas. Isso vai ser perpétuo até Jesus voltar. Porque existe um legado sobre a vida dele. E eu peguei aqui uma parte do que Kennedy Hagin Jr. fala. Ele fala: frequentemente expressou quem o pai dele profunda admiração. Aí ele disse: eu admirava meu pai, Kennedy Hagin, destacando como um dos maiores homens de Deus da sua geração. Na declaração ele afirmou: acredito que meu pai, meu reverendo, foi um dos maiores homens de Deus desta geração. E ainda afirma e reflete o impacto durante o que Kennedy Hagin teve, não apenas em seus filhos, mas também em muitos ao redor do mundo. Inclusive você que faz parte do Verbo da Vida. Por causa de uma escola, amados, o Verbo da Vida surgiu. E eu sei que é um ministério poderoso. E que precisamos, amados, ter um legado também na nossa casa. Você está aqui? Ah, Maísa, eu não estou com minha mãe nem meu pai, eu sou sozinha. Graças a Deus, você com Deus. A maioria, amado. Reflita o Deus que você serve. Cumprindo os princípios da palavra. Você quer viver muito? Honre seus pais, independente deles não serem crentes. Cuida dos teus pais, porque um dia você vai precisar também ser cuidado por seus filhos. Obedeçam, ame. Amém? A família é o primeiro campo missionário. Nossos filhos, os cônjuges e familiares precisam ver o evangelho vivido, não apenas falado. Então, amado, você precisa entender que essa missão é uma missão compartilhada. Abra lá a sua Bíblia em Josué 24:15. Você vai ter como referência. Ele diz: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem serviram. Rapaz, isso aqui foi uma pegada de Josué com o povo. Escolheram servir os deuses a quais os seus antepassados serviam além de Eufrates? Ou deuses do Amoreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu vou dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pois eu digo com grande alegria: hoje eu e minha casa já servimos ao Senhor. Você precisa, amados, declarar essas coisas. Você precisa crer. Amém? Que essa é uma missão que é compartilhada, não é só sua. Nós precisamos deixar dessa história, dessa balela. Ah, eu já sou crente. Não, amados, o seu vizinho precisa ser filho. Seus pais, eles não podem morrer a partir dessa, sem a salvação. Porque, amados, se Deus fizesse o mundo só para acabar aqui, era muito egoísmo da parte dele. Mas além dele dar uma vida como nós temos, gloriosa.
Porque eu não sei você, eu vivo a glória de Deus aqui na terra. Eu ministrei aqui, né, o ano passado na escola, na nossa matéria Caráter de Deus, que esse ano era o ano carro D. Cadê o D de Deus? Quem lembra desse? A mulher levantando a mão. Para quem não sabe, é um carro que você deixa de estar passando a marcha para colocar um automático, bota D e Deus te leva. Essa é a marca Maísa Daniel. Quem recebeu? Pois eu recebi muitos testemunhos, estou recebendo. Inclusive, amados, eu vim aqui, pastor, e ministrei e estava sem carro. Eu estou com meu carro D. E era improvável esse ano, mas você tem um Deus de coisas improváveis. Você tem um Deus absoluto. E Ele está louco para te presentear. Recebe essa noite, vai, recebe. Coisas que você nem imagina que poderia possuir. Esse é o ano, amados, que você está numa conferência onde você está abrindo seus olhos espirituais. É o ano extraordinário. É o ano que sua família não passa desse ano para estar sentada aí no seu lugar. Eu ainda vou profetizar. Não passa desse mês. Homens rendidos ao Senhor. Declara essa noite. Eu declaro em nome de Jesus. Chama os céus agora e diga: venha para cá. Ainda essa semana. Quem não sabe até amanhã. Aleluia. Ele está dizendo: Josué, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não importo com quem está dizendo que não é possível. Para mim é possível, porque tudo é possível ao Deus que eu sirvo. Imagina, o Espírito Santo habita dentro de você. É possível, amados. Eu estava procurando uma touca de cetim. Cadê as mulheres? E eu coloquei no carro para vir, para ver se os cachorros rendiam até agora. Aí vim com ela, mas eu procurei a touca e não achava a touca. Eu vou mentir para você não, me deu vontade de logo subir logo uma ira. Aí eu disse: não, Espírito Santo, você sabe onde é que está. Diga para o seu irmão, a touca estava no improvável. Mas Deus me levou até lá. Eu achei a touca, botei na cabeça, estou aqui ministrando. Tu não usa touca de cetim. Vai com essa. Aleluia. Em outras versões diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é isso? O chamado de Deus não é individual. Não é, amados. Se fosse individual o chamado de Deus, eu não estaria na igreja com meu marido, porque eu tenho um chamado totalmente diferente do dele. Imagina, pastor da gema do ovo, profeta. Eu fui chamada para nações, ele foi chamado para dentro da casa. É porque eu fico. Porque o chamado não é só meu, não é individual. Eu abro mão para servir o Senhor e consigo equilíbrio. E vivo feliz do mesmo jeito. Porque a minha felicidade não são coisas, não é o que eu faço, é o que Ele é para mim. Quando a família entende o propósito do céu, então ela caminha junto, unida. Serve unida e serve junto. Não deixa os céus. Se você está aqui, homem, que deixa sua mulher vir sozinha para as orações, venha. Siga a sua esposa. Eu vi uma pegadinha nas redes sociais, que o casal estava aqui, a mulher olhando para a vista, o homem com o celular, e a bichinha vindo atrás, olhando para tudo. Eu acho que está falando contigo essa noite. Aí você dá uma risada, de Gênesis Apocalipse, faz de conta que está falando contigo aí. Um camarada pegou na mão dela e fez. Quem viu essa pegadinha? E o camarada aqui, oxe, quando ele deu fé, depois de muito tempo, que ela estava com o outro, fez, aí queria brigar. Você está aqui? Cuida da tua esposa. Ah, Maísa, mas oração, quem disse que é só para mulher? Cadê os homens? Seu lugar é aqui, meu filho. Seu lugar aqui é perto do pastor, aprendendo. Eu estava dizendo: pastor, cara, tu é o cara, tu investiu bem na Cátia, como ela está mais bonita.
Não que ela não era, mas ela ficou mais, graças a Deus. Aí ele disse o quê, tu lembra? Aí ele disse, para ficar mais magrinha, sabe o que é que eu fiz? Eu coloco um pitbull e boto para correr atrás dela, tá repreendido. Olha, essa igreja, eu disse para ela, digo, Kátia, essa igreja não serve pregar, tem que pregar com resenha, porque o pastor é a cara da igreja, minha gente. Não tem condições, amém? Tá magra, ei, pastor, tu investiu bem, tá magra, bonita, inteligente, mas tá tudo, mais nova. Deixa ela só não, tem que vir para as orações. Quando a família entende o propósito do céu, caminha unida, serve unida e pega unida. Amém? Não tem essa, a minha mulher vai. Vai nada, você tem que ir também. Amém? Quando você está junto, amados, quando você entende que não é você que tem que estar aqui só, por isso que a sua vida, a sua missão dentro do lar é muito importante. Porque o marido vai te ver tu prosperando mais. Cadê as mulheres prósperas aqui nesse lugar? Vai te ver mais sorridente. Não vai precisar gastar com botox. Eu não gasto. E eu me acho o máximo. Porque alegria, amados, formoseia o rosto. Então, se você tem um Senhor, ande alegre dentro de casa. Essa é a sua missão, mulher. E os homens, dê mais dinheiro para as bichinhas ajeitar a cuca. Não é culto de casados, mas é culto de família. Eu estou livre. Aí a bichinha diz, ô marido, me dá o dinheiro que eu vou no salão. Aí ele diz assim, oxe mulher, tudo isso. Aí a bichinha está, ô mulher, vai arrumar esse cabelo, dá para entender o que vocês querem. Então a sua missão é cuidar. Cuidar dos seus, cuidar do cabelo de cuca da sua mulher. As mulheres, cuidar da roupa do marido, não é assim, amados. É família. Cuidar dos seus filhos. Colocar louvores dentro de casa. Amém? Glória a Deus. Entendi que ali está diminuindo, então falta 11h35. Vou lá. O lar se torna um centro de influência para vizinhos, amigos e comunidades. Amém? Então todos serão um exemplo. Se todos pegam junto, todos serão um exemplo. Amém? E o seu exemplo maior é a sua vida, amados. É muito mais do que você pregar num altar. A gente conhece histórias de pastores, de pessoas, que hoje os filhos não querem nem ir para a igreja. Filhos de crentes que não querem ir mais para a igreja. Por quê? Porque não tem estrutura de ouvir o que você ouve. E do que você fala, do que você vê. Quantas vezes eu fico, uma vez a mãe chegou para mim e disse assim, olha Maísa, fulana não queria fazer. Eu disse, vou chamar a pastora. Porque tem uns que chamam assim, né? Ou vou chamar a Maísa, ou vou chamar a mama. Eu digo, faz isso não. A menina vai me odiar. Tu está com a tendência de 99% dela crescer, não querer nem olhar para a igreja, porque a mulher do pastor não presta. Ela faz medo. Né? E os assuntos, amados, eu vou lhe dizer. Seu exemplo é a maior pregação. Sua vida dentro de casa íntegra. Compre e paga. Ah, Maísa, a bichinha estava vendendo Natura. Comprei e não paguei. Pois esse é o ano que você vai pagar. Cadê as meninas das Natura que vendem? Vai receber. Cadê as que venderam Natura? Vai receber. Cadê as meninas da Mary Kay? Cadê? Porque é assim, né? A igreja é assim. Aí o caba está lá. Abre uma empresa. Aí a menina vai casar. Se for um salão, se encosta logo perto. Mulher, tu sabe que eu vou casar? Aí se não oferece, mulher, quanto é que tu faz? É para mim, viu? Aí a bebê disse que as bênçãos correm atrás de nós, a gente está pedindo. Aí quando não consegue, compra. E quando não compra, não paga. O meu pai é eterno, não sei porque eu falo essas coisas. E os seus filhos vendo. Aquelas cartinhas que não é a colorida, é a preta, chegando na sua casa. Então eu sei, amados, o que eu estou te falando.
Seja um exemplo aonde você estiver. É a maior pregação. Por isso que Pedro 3:1, abre lá rapidinho, ele diz: da mesma forma, vocês esposas, sujeite-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por causa da sua conduta, sem palavra alguma. Sua vida, amados, prega em casa. O 2 diz: mas por observar o seu modo de viver puro e reverente, muitos se converterão pelo seu comportamento. Então, a forma que nós tratamos, falamos. Quem está aqui, dá um glória a Deus. Quem está aqui, diga: essa palavra está falando comigo. É isso que Pedro está dizendo. A forma como tratamos os outros, como falamos e agimos em casa, fala mais alto do que 1000 palavras. Amém? Então, esse ano, amado, sabe qual é a resposta? Será a família como o ID coletivo. É isso que pastor Cristiano está buscando. Eu não perguntei, mas eu tenho convicção. Algo coletivo, que ele possa se alegrar com você. Quando ele senta num gabinete para pregar junto com Kátia. Quando Kátia toma você, mulher, e diz: olha os seus vestes. Sabe o que seus vestes falam para os seus? Porque na concepção de alguém que ainda não aceitou Jesus, o veste certo é esse que eu estou. Ah, agora Deus, eu vou virar véia. Não, eu não sou véia. Coisa mais linda do mundo. Olha a Kátia, que macacão lindo. Mas ela não precisou, como o Provérbios diz, que a mulher virtuosa, ela não anda como perua. Um decote do tamanho do umbigo, a saia parece que encolheu, bateu aqui na cintura, coisa mais triste do mundo. E o pior, às vezes nem se toca. Está parecendo aquelas lombadas, as pernas, tudo nuas. Amados, você não precisa disso. Suas vestes, as suas fotos das redes sociais. Amados, eu estou numa conferência, então a gente vai conferir coisas que é necessária. A igreja, amados, ela vai andar puramente com a presença, quando ela entender o seu exemplo e a sua missão dentro da sua casa. Não só aqui. Ah, eu tenho um guarda-roupa para vir para a igreja. Outro, não, amados, vocês vão ter um guarda-roupa. Na verdade, eu profetizo closets para vocês. Tira aquilo que não te serve, que Deus vai mandar o que te serve. Todo ano eu tiro 1, 2, 5 malas do meu closet. E quando eu olho, eu preciso de espaço para caber mais. Porque Jesus disse: ei, só recebe quem dá. Mas se aquela roupa é muito curta, faz como eu, queima, corta, faz alguma coisa. Faz bolsa, mas não usa aquilo mais. Porque a sua vida vai falar muito aos céus. Eu, se fosse um homem, eu não queria casar com uma mulher que anda feito perua. Sabe por que eu casei com meu marido? Sabe não? Vou dizer. Eu passei muitos anos e dizia: quem casa é canário. Quem quer casar é outro. Por quê? Porque a minha experiência do passado talvez não foi tão boa. Talvez não foi boa. Mas quando eu conheci, eu tinha 25 dias de convertida. E com o tempo que a gente começou a namorar, ele foi na minha casa. E eu preparei toda a armadilha que você imagina para pegá-lo. Eu conheço mulher, tu também já fez isso. Coloquei um shortinho curto, uma camisetinha, e olha que eu não tinha esse quilo todo, eu era bem magrinha. Fiquei toda biluteteia para ele. Apaguei a luz do corredor, deixei a luz do quarto, foi tudo uma cena bem demoníaca. E olhei e disse, e eu vi que ele chegou, né? E bestecou, e dá o ir para furar, vi que ele chegou. Aí daqui a pouco ele entra, quando ele entra na sala, diz: vem aqui que eu estou fazendo isso e isso. Eu não me lembro o que eu estava fazendo, que eu menti para fazer. Só sei que ele entrou, eu ataquei ele no corredor, ele olhou para mim, que quando ele olhou para mim, ele fez: ou você bota uma calça jeans ou vou para casa. Na hora, eu disse: eu quero casar com você. Porque na minha concepção como nova convertida, amados, e o que eu tinha sofrido, eu não queria sofrer mais.
Então, quando eu vi o verdadeiro temor, porque temor não é medo, é consciência de quem anda dentro de você. Lembra da pombinha? Você não anda de qualquer jeito. Quem sabe quem mora dentro não anda de qualquer jeito. Não deixa a presença sair por qualquer coisa. E eu vi um homem com temor a Deus. Eu digo, com esse eu vou casar. E eu sei que eu vou dar bem. E graças a Deus. Cadê os homens daqui? Parece choco. Vamos lá, cadê os homens daqui? Quando meu marido está assistindo o filme, ele primeiro seleciona os filmes. Ele olha a história do filme. Primeiro, terror ele não assiste. Globo ele não assiste. SBT ele não assiste. Nenhuma rede aberta. Ele seleciona aquele filme. Eu faço uma pipoquinha. Pego 2 aguinhas com gás e limão. Ele lá todo produzido, deitado na cama. E o filme está lá rolando. Aí ele escolhe logo o filme. Mas sabe que hoje não existe filme sem cena? Para tirar você da vontade de Deus? Porque, amados, não é o seu carro, são as distrações que roubam a presença. Não é o que você tem, são as distrações. E ele não deixa se distrair. Quando uma mulher passa de biquíni, de qualquer coisa que mostre barriga, polpa do peito ou qualquer coisa, ele faz. Aí eu, uau, esse é o homem que eu casei. Aí as minas solteiras, trabalhando nos departamentos. Pensa que o biquíni que você usa na praia, ainda mais fio dental, eu vou dizer, se eu fosse você, tinha vergonha. Ah, Maísa, eu vou para malhar. Malhe com uma roupa decente. Porque eu vou lhe dizer, tem que ser, amado, alguém que não gosta de outro, da mesma fruta. Que aqui tem besteira, uns agachamentos tristes. Aí eu te pergunto, aquela pessoa que aceitou Jesus, que era viciado na pornografia, viciado naquilo que você sabe. Quando olha uma figura daquela, meu amado, ele desvia na hora. Aí tem coisa demais, não é nada demais. Suas amigas não vão querer frequentar a sua igreja. Seus pais que ainda não se converteram não vão querer frequentar a sua igreja. Ah, não tem homem não para casar na igreja, mas é um caso sério. Uma olhou para mim e disse assim, Deus me livre esperar marido na igreja. Porque marido na igreja é feito o currículo que bota no emprego. O caba bota e fica esperando. Eu conheci o meu com 25 dias na igreja e estou casada com ele. Dá glória a Deus e aleluia. Tem homem, minha filha. Agora talvez não lhe queira. Por causa dos seus vestes. Eu estou dizendo, pastor, que aqui é uma conferência, para você conferir coisas. Tu me chama de novo, chama, né? Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas é assim, amados. Esse é o ano extraordinário. Deus quer a sua família bendita. 40 segundos eu vou acabar com isso, porque no segundo tempo nós vamos receber muito do Senhor. Esse é o ano extraordinário. Fica de pé.